Bom, pessoal, então, né, uma transformação termodinâmica vem a ser assim, né? Nós temos um gás, ele pode estar no recipiente e a gente vai fazer com que esse gás receba mais energia, se expanda ou seja comprimido. Tá? Então, toda transformação termodinâmica ela está sujeita a alterar algumas características e elementos presentes naquele gás. Tá? Só que existem algumas transformações especiais, que elas ocorrem ou sobre a temperatura constante, ou sobre o volume constante, tá? E a gente vai estudar um pouco delas. Qual que é o impacto dessas transformações diferenciadas? A diferença é que algum daqueles elementos que a gente tem na primeira lei da termodinâmica, ele vai ser zero por consequência. E aí vai fazer com que a gente tenha um entendimento à parte. Então, o primeiro tipo de transformação que a gente vai ver é o que a gente chama de transformação isotérmica, ou seja, é uma transformação que ocorre sobre a mesma temperatura. O gás ele está recebendo calor, está variando seu volume, mas a temperatura se mantém constante. Tá? Então, se a gente observar aqui, ó, o gás ele aumenta de volume, mas a temperatura ela se mantém a mesma. Se eu não tenho variação de temperatura, consequentemente eu não tenho variação da energia interna. E qual que é o impacto disso na nossa termodinâmica? O impacto disso na termodinâmica é que se a gente vier aqui, ó, por exemplo, na fórmula da termodinâmica, da primeira lei, a gente vai perceber que se a energia interna é zero, certo? Se esse cara aqui é zero, o calor fornecido para o gás, a energia fornecida para o gás, é a mesma energia que ele aproveita para realizar trabalho. Ou seja, a energia necessária para ele deslocar esse eixo aqui é a mesma energia que o sistema forneceu para ele. Tá? Todas essas transformações elas têm um comportamento gráfico. Tá? Então, a gente tem um gráfico aqui da pressão pelo volume e a gente pode observar o comportamento de todos os tipos de transformação. Tá? No caso aqui, nós temos um gráfico com o comportamento que nós chamamos, né, uma curva isoterma. Aqui. Então, toda vez que a gente pega um gráfico da pressão pelo volume e observa esse comportamento aqui, a gente sabe que é uma transformação isotérmica, porque eu tenho uma pressão inicial, eu estarei submetendo aqui a uma variação de pressão e, consequentemente, uma variação de volume. Então, ela tem esse formato de curva. Dois outros tipos de transformação que a gente vai utilizar, né? A primeira é uma transformação chamada isométrica, ou também pode ser chamada de isocórica, né? Onde o volume, a variação de volume é zero. Então, é como se o gás ele pudesse esquentar, mas ao mesmo tempo ele não vai ocupar mais espaço. Então perceba, o gás fica sempre aqui na mesma posição. Se a variação do volume é zero, né, o trabalho não é dado por pressão vezes volume, variação do volume, então eu tenho que o trabalho é zero. Se o trabalho vai ser zero, olha o que vai acontecer com a nossa fórmula. Né? Vamos voltar ali, ó. Se o trabalho é zero, consequentemente, a variação da energia interna é igual ao calor fornecido. Tá? Ou seja, a quantidade de energia que o gás recebeu é dada exatamente pelo calor fornecido. Tá? O gráfico desse tipo de transformação, ele é uma linha aqui de pé, porque a pressão pode variar. A pressão inicial ela sobe em relação à pressão final, só que o volume se mantém mesmo. Tá? A transformação isobárica é uma transformação onde a pressão é constante. Tá? Então, por exemplo, de fazer todo esse processo envolvendo o gás, a pressão vai ser a mesma. Então, ele pode se expandir, ele pode aumentar a temperatura, mas olha o que acontece com a pressão. Ela se mantém sempre a mesma. Tá? Esse tipo de transformação é o que geralmente a gente mais percebe aí na termodinâmica. Né? Com essa linha aqui, se a gente pega um gráfico da pressão pelo volume com esse comportamento,
a gente consegue perceber que é uma transformação do tipo isobárico. Tá? E aí o último tipo de transformação envolvendo esses elementos é a transformação adiabática. Tá? Então, na transformação adiabática, o calor, né, que o transferido para o sistema, ele é igual a zero. É como se ele estivesse isolado, num sistema isolado, né? Ele não recebe a quantidade de calor. Dessa forma, né, se a gente for perceber aqui, eu posso ter a variação do volume, posso ter diminuição de temperatura, e aqui, né, a nossa curva do gráfico é uma adiabática, tá? Que tem esse comportamento aqui dessa maneira. Onde a gente percebe transformações adiabáticas? Em todos os elementos que há uma expansão muito brusca de um gás. Então, quando você estoura um champanhe ou aperta um desodorante, há uma expansão muito rápida desse gás. A expansão é tão rápida que não dá tempo dele perder calor. Tá? Então, por isso que essa transformação é dita adiabática. Tá? Então, pessoal, nós vamos precisar lembrar esses 5 tipos de transformações, né? Esses 4 tipos, na verdade, de transformação, para aplicação de exercícios. Como a gente percebeu, né, cada tipo de transformação vai impactar numa diferença da nossa fórmula principal, né, numa diferença de interpretação da primeira lei da termodinâmica. Então a gente vai ter que ter atenção a isso para saber o tipo de transformação e qual o impacto que ele tem aqui na primeira lei. Tudo bem? Então, muito obrigado a todos e até uma próxima.